A tabela do Palmeiras é fácil, mas tem um jogo muito difícil, que é o jogo do Fortaleza. É o que eu falei agora há pouco do Flamengo. O Palmeiras tem uma final de campeonato domingo em Fortaleza. Na história do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrentou o Fortaleza no Castelão 8 vezes e só ganhou uma. Gol do William do Bigode. Você acha que tem alguém ali no Palmeiras querendo ver o William do Bigode por perto? Então, assim, o Palmeiras tem a final de campeonato domingo. Final do Campeonato do Palmeiras é domingo. Tem que ganhar o jogo do Fortaleza de qualquer jeito e não vai ser simples ganhar em Fortaleza. Empatar em Fortaleza pode ser justo em comparação com o Flamengo, porque o Palmeiras pode ganhar o campeonato no saldo de gols. Perder para o Fortaleza no Castelão é tragédia para o Palmeiras. E o Fortaleza precisa do resultado, porque está tropeçando. Está tropeçando de forma consecutiva, mais uma vez com o Botafogo, está com 44 nesse momento. Só para contextualizar, quando a gente diz fácil e difícil, a gente já falou isso da outra vez, não existe jogo fácil neste campeonato imprevisível. A gente só não está ficando em cima do muro, ou seja, todo mundo sabe que tem casca de banana em todos os lugares. Sim, perfeito. Mas o que estamos dizendo o desafio é não ficar em cima do muro e dizer fácil, média ou difícil. É deste ponto de vista, só para contextualizar, como diria o Tite na entrevista coletiva de ontem. Perfeito. E até em comparação com os concorrentes. Não tire de contexto. Até para comparar com os concorrentes, né? O Palmeiras em relação ao Botafogo, o Flamengo em relação ao Grêmio, enfim. Cruzando os caminhos e entendendo qual que tem a missão mais difícil, mais fácil nesse caso. Para você, Igor, a tabela do Palmeiras. Eu também classifico como fácil e digo mais. Acho que faz 12 pontos, tá? Numa projeção aí. Estou sendo ousado com o Palmeiras aí, porque o que poderia, talvez, em condições normais de temperatura, pressão e estágio do campeonato, ser o jogo mais complicado seria o Fluminense se estivesse vivo, né? Mas é aquele contexto em que o Fluminense... o PVC mencionou a rivalidade italiana agora, né? Eu tenho minhas dúvidas. Não estou duvidando do profissionalismo de ninguém, obviamente. Mas você entra... Não dá para negar que isso afeta a disputa do campeonato, você enxergar o seu rival podendo ultrapassar o time contra quem você está jogando, seu adversário, né? Então, o Fluminense nessa situação, o Flamengo e Botafogo brigando imediatamente atrás, e ainda o elemento mundial tira um pouco do peso desse confronto contra o Palmeiras, que normalmente aconteceria. Por mais que o Fernando Diniz seja um workaholic declarado e queira sempre que o time... Vitória Fluminense, mas é inegável que isso aí afeta a mentalidade do jogador, enfim. O desafio do Diniz é reverter isso aí. Mas, considerando tudo, a tabela do Palmeiras fácil, acho que vai fazer 12 pontos nessa hipótese, por isso que é o meu palpite, inclusive, de título brasileiro, nesse estágio do campeonato, com tudo que foi posto isso aqui, né? Pré-38, 34 rodadas, de Palmeiras campeão por conta disso. Eu não tinha nem pensado em fazer essa pergunta, então agora que você já deu o palpite, eu vou pedir o do PVC também. Qual que é o teu palpite para campeão, PV? Palmeiras. Então, os dois achando que o Palmeiras. Concluindo aqui a nossa análise de vocês dessa reta final, dá para dizer que o Galo tem a tabela mais difícil e aí Palmeiras ou Flamengo que tem a mais fácil para vocês? Palmeiras tem a mais fácil. Só que eu acho que o Botafogo tem a mais fácil. Botafogo? Eu acho que o Botafogo tem a mais fácil. Só que o Botafogo tem um rival mais difícil do que todos, que é o Botafogo. Você acha que os adversários, o caminho do Botafogo é mais fácil para você? Eu acho o caminho do Botafogo mais fácil. Tá. Mas o problema é que o Botafogo é o único que vai jogar contra o Botafogo. Eu acho que justamente nesse argumento, porque eu acho que a do Palmeiras está mais tranquilo do que no equilibrar de questões aí. Eu acho que para o Palmeiras executar e fazer os 12 é muito mais fácil do que o Botafogo fazer, sei lá... mas é porque o Palmeiras não pega o Botafogo. Por isso também. Mas a do Atlético é mais difícil, sim, seguramente. Acho que não tem nenhuma que empate aí com... Até porque a gente classificou nenhuma outra como difícil, né? Só o Atlético. Então ficou sozinho nessa classificação aí. Mas acho que é por aí. Para você é do Botafogo ou do Palmeiras mais fácil, Igor? Para mim é do Palmeiras mais fácil. Perfeito. Fechamos então a análise. Vocês podem fazer as suas próprias análises, evidentemente. E a gente vai mostrar agora o panorama do Campeonato Brasileiro de 2009. O PVC fez essa contabilidade aqui para a gente, resgatou nos seus arquivos para mostrar e fazer a comparação. Em 2009 o Flamengo virou, né? O Flamengo fez aquela virada épica. Olha como é que estava o Brasileirão
na 34ª rodada do Brasileiro de 2009, gente. Olha isso. Olha a semelhança, impressionante. São 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 6 times também. Diga, PV. 6 times divididos por 6 pontos. Mas olha a coincidência. O Palmeiras liderou da 15ª à 33ª rodada. Na 33ª rodada, na 34ª rodada, o líder mudou. Como dessa vez. E o líder passou a ser o último campeão. No caso, São Paulo, em 2009, o Palmeiras neste ano. Nos 2 casos, o Flamengo estava em terceiro lugar, 2 pontos atrás. A diferença é que o 6º colocado estava 6 pontos atrás e dessa vez está 5. Então você tem já 3 coincidências aí, né? 3 coincidências. A liderança, o líder que liderou pela maior parte do torneio perdeu a liderança na rodada 34. O novo líder era o último campeão. E o Flamengo estava em terceiro, 2 pontos atrás. Perfeito. A única diferença nesse momento é que dos 6 times a diferença é de 6 pontos naquela ocasião de 2009. E agora, entre os 6 times, a diferença é de 5 pontos. O Palmeiras com 62 e o Galo com 57. Nesse momento, então, 5 pontos. A única diferença mais visível, assim, que a gente olha. E lembrando que a gente tem aqui candidatos repetidos, né? Palmeiras, Flamengo e o Galo. Os que mudam são o São Paulo, Cruzeiro e Inter. Aqui no caso de hoje temos o Red Bull Bragantino, o Grêmio e também a equipe do Botafogo. Aí a gente chega, como é que terminou? Isso aqui é como está agora, espelhando nesse momento, 34ª rodada. E como terminou o campeonato de 2009? Olha só, gravem bem como é que está a pontuação. Atenção, transição em 3, 2, 1. Chegamos a ela. Terminou assim, o Flamengo com 67, o Inter com 65, o São Paulo, que naquela altura era o líder, com 59, ficou em terceiro. Vou falar qual que era a posição na 34ª e como terminou, tá? Vamos lá. O Flamengo, que terminou como campeão, ele era o terceiro colocado. O Inter, que terminou como vice, era o 6º. O Inter terminou como vice e era o 6º. Então, para você ver a imprevisibilidade. O São Paulo, que terminou como terceiro, era o líder. São Paulo caiu da liderança para a terceira colocação. O Cruzeiro, que terminou como 4º colocado, era o 5º. Então, subiu uma posição. O Palmeiras, que era o vice-líder, terminou como 5º. E aí a gente teve um intruso aqui no reta final. O Avaí apareceu na questão, deixando o Galo na 7ª colocação. O Galo era o 4º, caiu para 7º. Esse foi o panorama. O Galo não fez nenhum ponto nos últimos 4 jogos. É verdade. O Galo ficou estacionado, é verdade. O pessoal de azul tá com uma saudade aí, né? Cruzeiro, Avaí, olhando isso aí, hoje esses caras estão, bons tempos, Brasileirão 2009 e tal. Mas assim, do ponto de vista do Flamengo, né? O Tite falou ontem, né? Que vai buscar todas as referências históricas para turbinar essa reta final e, obviamente, que o Brasileirão de 2009 foi citado e sempre será citado como uma grande recuperação do Flamengo, talvez a maior nos pontos corridos, né? Individualmente falando, para o Flamengo. Coloca o Brasileirão de 2009 e a final da Libertadores de 2019 em 2 prateleiras iguais, com a diferença que uma é mata-mata e outra pontos corridos, como as principais viradas do Flamengo. Em 2020 também é interessante, mas como perdeu o último jogo, né, para o São Paulo, ainda precisou chorar no Edenilson, 41 anos, aí, anulou. Mas, assim, do ponto de vista do mérito, vamos dizer, mérito próprio, é difícil falar esse ponto de corrida, mas do mérito próprio de ter ganhado o último ali, da epicidade, acho que supera o de 2020. Então, acho que no ponto de corrida, acho que é a principal virada ou guinada do Flamengo aí. O PVC, para você, esse campeonato de agora tá mais emocionante ou tanto quanto o de 2009? Não, esse campeonato está melhor. Esse campeonato está melhor. O jogo de ontem foi uma aula. Foi um dos melhores jogos do campeonato. A gente está falando dos 4-3, que tem emoção do início ao fim. Taticamente, o jogo de ontem foi uma aula de futebol moderno. Então, o campeonato está melhor. Aí eu vejo... vi ontem meu amigo Paulo Calçade falando que a temporada ficou modorrenta na maior parte. Não importa se ficar a maior parte, o campeonato foi bom, o campeonato foi melhor que o outro. E a pontuação vai ficar mais achatada, mas não está mais achatada do que outros. O campeão pode ter 74 pontos e pode terminar com 72. Em 2009 fez 67, foi o mais baixo, mas foi o mais equilibrado. Por isso,
O Campeonato Espanhol de 2007 terminou decidido no saldo de gols. O Real Madrid ganhou por 1 gol de saldo do Barcelona e os dois tiveram 76 pontos. Você prefere o campeonato decidido por 1 gol de saldo com 76 pontos ou a Liga dos 100 pontos do Guardiola? Do ponto de vista da emoção do campeonato. O Guardiola era espetacular ver o Barcelona jogar, mas o campeonato era desigual. Então, não dá para ter tudo na vida. Você tem um campeonato tecnicamente melhor do que aquele, mais achatado do que aquele, então por isso mais emocionante. Eram 6 pontos de distância, hoje são 5. Então esse aqui é mais emocionante, mas sobretudo, este é melhor. Melhor e mais emocionante, na opinião do PVC, o de 2023 em relação ao de 2009. Para mostrar mais uma vez a tabela para vocês, e aí vou fazer a pergunta da nossa enquete para os dois que estão conosco aqui, o PVC e o Igor Siqueira. Quem vai ser o líder do Campeonato Brasileiro após a 35ª rodada da competição, ou seja, a próxima? No final de semana, o Palmeiras visita o Fortaleza, no Castelão. O Botafogo recebe o Santos no Newton Santos. O Flamengo visita o América já rebaixado, com o público rubro-negro, contexto de torcida que certamente vai encher o estádio. E o Grêmio visita o Galo fora, o Galo que ainda é um dos concorrentes, embora seja o que tem menos pontuação. Quem vai ser o líder após o final da próxima rodada? Igor Siqueira. Eu vou ser coerente com o meu palpite, né? Como eu falei que eu acho que o Palmeiras vai fazer os 12, então vai ser o Palmeiras o líder após a 35ª rodada. Embora a galera vai continuar ali no pescocinho do Palmeiras perturbando. Talvez, não sei se o Botafogo vai conseguir, né? Mas, enfim, vai ter gente perto, mas eu acho que o Palmeiras continua na liderança depois da próxima rodada. PVC, quem vai ser o líder na próxima rodada do Campeonato Brasileiro? O Palmeiras pelo saldo de gols. Você acha que vai ficar empatado? O Palmeiras vai empatar com o Fortaleza. Tá. O Botafogo vai empatar com o Santos. O Flamengo vai ganhar do América. O Grêmio vai perder do Atlético. E o Bragantino vai ganhar do Internacional. Então, calma, que é muita informação para minha mente. Vai lá, como fica? Palmeiras 63, com 18 vitórias. Flamengo 63, com 18 vitórias. Botafogo 62. Bragantino 62. Grêmio 59 e Atlético 60. O PVC quer emoção. Requinte de todo mundo aí nesse campeonato. Para chegar ali, acho que o PVC está querendo alguém campeão no saldo de gols aí, de repente. Não, eu não estou querendo nada. O Flamengo pode empatar com o Atlético depois. Agora, a possibilidade existe. Aliás, existiu em 2009 a possibilidade. É o que eu estou dizendo. Aos 23 minutos do segundo tempo de Flamengo 2, Grêmio 1, estava Flamengo 1, Grêmio 1, e o Internacional ganhava do Santo André, e o Internacional, naquele momento, 23 do segundo tempo, que era aproximadamente 17 horas e 25 minutos, o Flamengo, o Internacional era campeão pelo número de vitórias, naquele momento. Aí o Flamengo fez o gol do Ronaldo Angelini aos 24 do segundo tempo e foi campeão com 2 pontos de vantagem. O Campeonato Brasileiro vai proporcionar um teste para cardíaco para metade do país, né? Nesse contexto aí. E, enfim, fortes emoções podem esperar até o final. Nesse momento, para a nossa enquete, a maioria acha que o Flamengo vai ser o líder da próxima rodada, mais de 50% dos votos, depois o Palmeiras com mais de 30%, Botafogo com um pouco mais de 10% e o Grêmio na rabeira aqui com 3% das possibilidades. Para o Grêmio ser o líder, ele tem que contar com o tropeço dos 3 que estão à frente dele. Então, claro que é uma combinação mais improvável, embora seja possível. E acho que muita gente já está contando com mais 3 aqui para o Flamengo diante do América. Aí a questão é ver quais serão os resultados do Palmeiras e do Botafogo. Se eles vão conseguir fazer mais do que além de um empate. Se vencerem, aí sim, permanece ali na parte de cima. Estamos quase com 500 likes. Vocês estão nos atendendo na nossa meta inicial aqui. Muito obrigado. Continue deixando o seu like, se inscrevendo no canal do UOL Sport, porque isso faz a diferença para o nosso trabalho impactar mais gente. Vocês favorecem e colaboram. Muitos comentários aqui no chat. O Vitor está lembrando de 2009 sobre possíveis resultados de, entre aspas, entregadas. O Nino Moraes está falando sobre também esse tipo de situação que pode acontecer em reta final de Campeonato Brasileiro. O Tony Silva está achando que o Palmeiras vai começar a derrocada, já está dando aquela secada. Agora é o momento que todo mundo vai olhar o jogo de todos os adversários, com aquela lupa, mas ainda mais com um zoom maior, porque todo mundo tem interesse de
direta ou indiretamente nos resultados dos seus concorrentes. Igor, quero te agradecer pela participação com a gente aqui no De Primeiro, amigo sempre abrilhantando a nossa programação aqui do All Sport. Valeu, amigo, sempre um prazer. Rodada vem quente aí, acompanha no nosso tempo real aí do UOL, vocês fiquem de olho na nossa cobertura. Semana que vem tem mais jogos aí logo aqui pra gente no Rio de Janeiro. Esse maior jogo de todos aí que o PVC tá falando das 4 rodadas aí que restam, que é o Flamengo e Atlético. A gente vai acompanhar, então vocês sigam todos os nossos canais, as nossas plataformas aí, continuem ligados e eu volto, de repente, algum dia desse aí na semana que vem também. Certamente voltará o nosso Igor Siqueira. Obrigado, dando boa tarde já ao nosso repórter do UOL Sport. Passamos do meio-dia aqui no De Primeira, mas é porque o conteúdo e a informação tem prioridade total. Assim como tem prioridade total a gente saber, PVC, diante desse Palmeiras que está brigando pelo título, a gente quer... O torcedor ontem ficou muito ligado no noticiário envolvendo o Abel Ferreira. Se o Abel Ferreira tem ou não uma proposta gigantesca nas mãos do futebol do Catar, a proposta da sua vida, um pagamento absurdamente alto, o torcedor do Palmeiras está se perguntando, o Abel vai ficar no Palmeiras? E mais, a gente tratou ontem aqui da situação do Arthur, se ele poderia ir ou não para o Zenit, do Mantuan, que a gente entrevistou ontem aqui no De Primeira, ex-Corinthians. Essas duas situações do Palmeiras, PV, Abel Ferreira no Al-Saad e Arthur no Zenit, o que você tem de informação? Tá me ouvindo ainda? Tá, câmbio. O Abel, a proposta oficial não chegou. Ainda não chegou. Então, a cúpula do Abel, quem trabalha com o Abel, diz, e foi publicada a nota oficial, a nota emitida pelos agentes do Abel. Ontem, tanto o UOL quanto o GE publicaram a nota dizendo, não vamos tratar por especulação, semana retrasada era o Al-Ittihad e o Benfica, agora fala-se de outro clube, não podemos ficar tratando disso o tempo inteiro. A impressão continua sendo minha de que o Abel vai cumprir o contrato até o final de 2024. Eu não estou cravando isso, estou dizendo que é o mais provável. O que eu escrevi ontem foi, Abel continua e Arthur vai. É o mais provável. Veja que, assim, é o mais provável. Importante dizer isso aqui, está escrito, mas é bom relatar. Se chegar a proposta, claro que o Abel vai considerar, mas só vai considerar depois do campeonato, como ele próprio se manifestou ontem, dizendo não vai falar disso, de nada disso, com ninguém, antes do final do Campeonato Brasileiro. Mas a minha impressão é que a proposta ainda não chegou. Se chegar, ele vai estudar, é mais provável ele permanecer até o final do contrato. O Arthur é uma outra situação. O Arthur perdeu espaço. O Arthur não quer jogar como meia. Não é que o Arthur seja meia, né? Quando você faz o time chegar no ataque com 5, o Abel passou a fazer o Mike da amplitude e o Arthur viu um pouco por dentro. E o Abel sinalizou para a comissão técnica que não gosta desse posicionamento, que não se sente bem, que não se adapta a esse posicionamento. E depois dele relatar isso para a comissão técnica, ele não jogou mais. Praticamente não jogou mais. Mais ou menos como um sinal de que o Abel quer jogadores dispostos a executar mais de uma função. Bom, você pode preferir jogar no lado, mas nesse momento eu preciso de você em outra função, eu preciso de você em outra função. E ele perdeu espaço. Isso e o dinheiro pesam. O dinheiro para o Arthur e o dinheiro para o Palmeiras. Entre fixos e variáveis, o Zenit acena com 18 milhões de euros. Se a proposta se confirma nesse valor, chegando até 18 milhões com as variáveis, o Palmeiras quer vender. Porque o Arthur é um jogador que está sem espaço no mercado, sem espaço no elenco, e porque o Arthur custou metade disso. Valor integral que o Palmeiras ainda não pagou, porque são emprestações. Então, por esse valor, a chance muito maior é do Arthur ser vendido. O Zenit não confirma a proposta. Na Rússia, não há confirmação de que o Zenit fez proposta pelo Arthur. Mas houve o contato, inicialmente, dos representantes do Claudinho com o Arthur para falar assim, vem cá, te interessa? E o Arthur está considerando a possibilidade de se transferir. Acho que o mais provável, neste momento, é
permanência do Abel e saída do Arthur. Mas é o mais provável, não dá para cravar o que vai acontecer. E isso está relatado na coluna do PVC, que você pode ver com mais detalhes aqui também no UOL Sport. Seria uma proposta muito boa, hein, PVC, se confirmar esses dois. Teve gente que conversou com o representante do Abel, eu conversei também, e sentiu não tem em outros momentos falaram-se que não esquece isso daí, e não foi bem essa postura nesse momento. O Abel tem um desgaste que ele já relatou em entrevistas, então se a proposta chegar, ele vai estudar, evidente que vai estudar. Mas a minha impressão continua sendo, depois dessas conversas todas, que o Abel vai cumprir o contrato até o final e que o Arthur vai embora. É importante essa informação para o futuro do Palmeiras. Só para complementar ainda em cima desse tema, o André Hernan também noticiou no nosso blog Mercado da Bola de que o Abel decidiu não falar com ninguém até o final do Campeonato Brasileiro, 100% focado na busca por esse título, ainda mais agora com o Palmeiras na liderança, e depois ele decide a vida quando terminar o campeonato, dependendo do que acontecer, enfim, aí pensando já em 2024, lembrando que ele já está participando do planejamento para o ano que vem. A gente falou aqui no de primeira sobre a contratação, por exemplo, do Aníbal Moreno, primeiro reforço de 2024 já confirmado, o jogador veio do Racing da Argentina.